Ele vem de um local de solo pobre em nutrientes, onde praticamente não chove, tem que aguentar um sol na testa e mesmo assim devolve para o mundo doçura e beleza. Cactos são um dos maiores exemplos da jardinagem de resiliência, aquela capacidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E a gente pode aprender muito sobre isso com as plantas. Quando eu comecei na jardinagem, eu, assim como você, assim como tantas pessoas que se apaixonaram por esse mundo, eu comecei errando muito. E quando eu falo muito, eu não quero que você ache que eu tô aqui fazendo uma cena, não. Eu guardei o meu cemitério de plaquinhas. Isso aqui é só a orquídea que eu matei nos meus primeiros anos. Só as dos primeiros anos, tá? Eu costumava anotar os nomes delas, a data que eu comprei, algumas têm preço, inclusive. Eu fazia um caderno para acompanhar a época de floração, mas tudo isso aqui, que um dia foi planta bonita, saudável, florida, morreu. Eu olhava cada uma das plantas que eu comprava, evidentemente eu não comprei isso tudo de uma vez, né? E pensava, se eu não sou capaz de cuidar de uma planta num vaso, como eu vou ser capaz de cuidar de um outro ser vivo, né? Como é que eu vou ser capaz de cuidar de um filho, ou então de cuidar dos meus amigos, ou do meu companheiro, ou dos meus pais? Enfim, eu sempre tive essa preocupação e aí, uma hora eu falei, e se eu usar esse erro, esses todos, de degrau para o sucesso? E se eu começar a investigar o que deu errado com cada uma dessas plantas? Talvez eu comece a perceber que muitas vêm do mesmo lugar ou que foram compradas na mesma época. Talvez eu descubra que um lote inteiro de orquídeas que eu comprei num determinado lugar, numa determinada época, o lote inteiro morreu rápido. É possível que o problema não tenha sido o meu dedo podre, e sim que essas plantas tenham nascido com algum defeito ou tenham pego alguma doença nesse lugar e já tenham vindo para minha casa mal. Eu sei que não tira aquele gosto amargo que a gente fica na boca de, puxa vida, mas eu matei uma planta que estava tão bonita, eu gastei dinheiro, eu coloquei energia nisso, mas talvez possa ser um recomeço para elas e para você. Claro, não exatamente essas. Quer ver só? Essa moça aqui é uma orquídea que eu salvei. A partir do momento que eu parei de ficar tão aflita com tudo que eu estava errando e comecei a olhar para os erros com um pouco mais de olhar investigador, eu descobri algumas coisas. Por exemplo, que as Phalaenopsis, esse tipo de orquídea aqui, são muito mais resistentes do que muitas orquídeas que eu tinha comprado sem experiência nenhuma. Eu descobri que muita gente joga no lixo Phalaenopsis porque está com pintas assim, que às vezes na área mais escondidinha da floricultura ou do supermercado tem uma estante cheia de orquídeas sem flor, murchas, com pintas, doentes, mas ainda pedindo uma segunda chance. E no começo eu olhava para essas plantas pensando, como é que eu vou dar uma segunda chance para elas, né, se eu não sei cuidar? E depois de um tempo, quando a gente começa a mais acertar que errar, eu fui percebendo que a segunda chance não é para elas. Antes de mais nada, é para mim. Eu deixar aquela carga da perfeição, aquela carga de querer fazer tudo certinho de lado e me dar uma segunda chance de tentar, porque as plantas são muito generosas e elas permitem que a gente teste mais vezes. Essa é uma orquídea que eu trouxe de caçamba, resgatei do lixo e
ela veio toda machucada, você vê que ela está com manchas bem feias aqui. E essas folhas já são da minha gestão. Já são folhas novas, que estão super saudáveis, super durinhas. E em resposta a me permitir essa segunda chance, a orquídea me presenteou com hastes novas. Isso tudo que você está vendo aqui, aqui bem pequenininho, aqui já com botão, tudo isso é a planta dizendo: mandou bem, deixa de lado o fracasso, foca no que deu certo. E assim como eu aprendi com essa orquídea, outras plantas foram me sinalizando deixa disso, se recupera, se recompõe. A gente te permite vir para esse mundo da jardinagem porque ele é um mundo da abundância, ele é um mundo onde a gente pode recomeçar. Esse cacto aqui, como a maioria dos cactos, é uma planta de um lugar realmente hostil. O solo muito arenoso não segura a fertilidade. Geralmente passa meses sem uma gota de água. E como ela tem água dentro do corpo, essa bolinha toda aqui é água pura dentro, muitos animais do deserto com sede costumam depredar os cactos. É por isso que ele tem tanto espinho. É justamente para ser uma fortaleza e conseguir se manter vivo. Sem isso, ele teria sido destruído, pisoteado pelos bichos com sede. Mesmo crescendo nessas condições, os cactos são capazes de dar muita flor. E é muito lindo quando a gente vê o botãozinho começando a surgir, no meio dos espinhos você fica no começo, nossa, será que é uma praga? A gente sempre pensa o pior. E aí, a partir do momento que você vai se permitindo essa nova chance, você vai começando a olhar pelo belo, você vai acreditando que coisas boas podem acontecer. E aí repara com o tempo que aquele pelotinho foi ficando colorido, nesse caso aqui é pink a flor, e aí a flor se abre. E é uma pétala tão delicada, parece um papel de seda, sabe? E que, claro, crescendo nessas condições com sol forte o dia inteiro, com pouca água e com pouco adubo, essa é uma planta que não consegue segurar essa florada por muito tempo. Então, uma das belezas das flores dos cactos é justamente o fato de ela ser tão passageira. Essa flor que está aqui, por exemplo, hoje à noite já se fecha para não abrir mais. Só daqui a alguns meses, quando ele fizer um novo botão, é que a gente vai ter a oportunidade de ver esse acontecimento, esse fenômeno. De novo, estou falando aqui de uma planta que cresce nas piores condições que existem para as plantas e que consegue, apesar de tanta hostilidade do lugar, devolver doçura. É ou não é um baita exemplo para a gente? Outra coisa que eu sempre fico pasma de ver a capacidade das plantas de rebrotar. Então você tem, por exemplo, uma rosa do deserto. Às vezes a gente derruba o vaso no chão. Às vezes um cachorro vai lá e destrói tudo que a gente colocou no jardim. O gato do vizinho faz xixi. Milhares de coisas acontecem em casa. Ainda assim, a vida das plantas dentro da sua casa, dentro da minha casa, é muito mais sossegada, é quase uma aposentadoria, perto de como é a vida delas no ambiente selvagem. E é bem importante a gente lembrar que a poda que a gente pode fazer de uma maneira controlada, pensada, tirar o fraco, tirar o que está torto, tirar da nossa vida o que não presta, aquilo que não tem condições de se desenvolver direito, aquilo que faz mal, aquilo que está doente, tirar da nossa vida isso. E também, no caso das plantas, ao fazer essa poda, remover o galho torto, quebrado, mal formado, a gente costuma olhar para isso como algo muito artificial. Mas a verdade é que na natureza isso acontece todos os dias. Todos os dias! Imagina que não tem mais ser humano nenhum no mundo e ainda assim as plantas serão podadas diariamente aos bilhões. Deixa eu te lembrar, quando uma girafa come o brotinho da árvore, ela está fazendo uma poda.
Quando um grupo de macacos está colhendo frutas e aí eles estão pulando de galho em galho e alguns galhos quebram, ele está fazendo uma poda. Quando uma tempestade, uma ventania, uma chuva com raios e trovões parte uma árvore e ela cai no chão e as bromélias, orquídeas, folhagens, trepadeiras, tudo que estava junto cai, isso é uma poda drástica. Você pode falar, Carol, tenha dó, não tem nada disso no meu jardim. Tem formigas no seu jardim. E cada vez que as cortadeiras arrancam pedacinhos das folhas, elas estão fazendo poda. Tem passarinho no jardim. Quando ele vai construir um ninho e dá uma amassada naquela toceira de samambaia que você tem, sem querer, ele está fazendo poda. Então, poda é algo natural, completamente natural. Só que ser podado é algo que deixa a gente sempre chateado, né? Quando alguém nos poda numa conversa, quando alguém nos poda numa possibilidade de crescimento no trabalho, quando a gente sente que aquele caminho que a gente queria ir foi interrompido por algum motivo. E de novo eu olho para as plantas e vejo como a gente aprende tanto com elas. Cada vez que uma planta é podada, a primeira coisa que ela faz é acordar as gemas dormentes. Não a gema do ovo, tá bom? Tô falando daquelas áreas que funcionam como se fossem um backup para a planta. Já que na natureza ela pode o tempo todo ser podada, destruída, amassada, pisada, a planta naturalmente já deixa algumas áreas de estepe. Em orquídea é bem fácil de reconhecer, quer ver só? Esse calombinho que você está vendo aqui, se essa haste se quebrar aqui, esse calombinho vai ser a possibilidade da planta rebrotar. É por aqui que ele vai fazer como este, ó, e vai produzir uma parte nova da haste floral. Você vê aqui, ó, nessa haste aqui, que secou. Como ela permaneceu verde, a planta mandou hormônio de crescimento e fez uma haste nova para o lado de cá. E o que eu estou mostrando aqui numa orquídea acontece em quase qualquer planta. Uma árvore é capaz de rebrotar, suculentas são capazes de rebrotar. E aqui tem mais um aprendizado lindo das plantas. Muitas vezes, aquele galho que a gente estava sofrendo para tirar, a partir do momento que a planta não tem mais ele, atravancando o crescimento dela, ela tem condições de ser melhor ainda na rebrota, de vir ainda com mais força, com mais energia, que é o que está acontecendo aqui. Onde eu tinha um galho comprido que começou a secar, agora eu tenho 4. 1, 2, 3 e oi, pessoal, mais um aqui. E é capaz de mais um 5º galinho surgir nessa partezinha mais baixa, porque a planta ainda está cheia de energia, cheia de vontade para mostrar para o mundo do que ela é capaz. Que nem eu e você podemos mostrar para o mundo, depois de tirar de perto aquilo que não fez bem, depois de se livrar da culpa e seguir em frente, talvez um passo além, um pouco mais perto de ter sucesso e um pouquinho mais longe de se sentir derrotado. Quando a gente se permite que essa energia da resiliência, essa energia da rebrota surja dentro da gente, a gente tem muito mais sucesso com as plantas e começa a perceber que aquela ideia de dedo podre é balela. E o mais doido, a gente viveu esse momento em que o mundo inteiro parou. O mundo inteiro precisou de um momento de silêncio, um momento de resguardo, para depois disso recomeçar. Isso acontece também com as plantas. As sementes de muitas espécies ficam em dormência. A semente cai no chão, a terra está ali, a água da chuva está ali e mesmo assim ela está em pausa, esperando uma oportunidade ideal para ela conseguir ter mais chances de virar uma planta adulta.
A semente das cerejeiras, por exemplo, né? Tão famosas no Japão. A floração das cerejeiras é noticiada em todo o país. É algo que as pessoas saem de casa para contemplar, para fazer fotos. A cerejeira japonesa, por exemplo, é capaz de esperar até 100 anos no solo. A semente completamente parada, quase uma pedrinha. 100 anos esperando a condição perfeita de calor, de umidade, para que ela rebrote. Eu não sei como ela consegue fazer algo tão surpreendente, sendo tão pequena. Como ela consegue se manter viva? No Japão até neva. E mesmo assim, tá ali a semente que não perdeu a esperança, né? Ela tá ali inteira, ela tá ali acreditando. E eu acho que essa, inclusive, é uma das mensagens mais bonitas que a jardinagem pode passar para a gente. Enquanto o ser humano, quando comete um erro, quando algo ruim acontece, muitas vezes fica ali remoendo, parado naquele tempo, a planta relembra a gente que você pode voltar com uma energia ainda melhor, que é possível florir, mesmo nas condições mais adversas, ou ainda que sempre é tempo de germinar, que você vai... Alguém pode dizer que você demorou demais, que já faz muito tempo, que a sua hora já passou, mas que você ainda tem aquela energia vital pronta para vir para fora e para mostrar a sua luz para o mundo. Ajuda a gente a levar esse vídeo para quem precisa ouvir essa mensagem. Compartilha ele com aquela pessoa que está precisando se dar uma segunda chance. Quem sabe ela também descobre como a jardinagem pode ser curativa, como a jardinagem pode ser abundante e como pode ser tão gostoso plantar.